Pronto, já estamos. Estou diante de ti, queremos
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, igreja. Boa noite, conectados em Cristo. Seja bem-vindo a mais uma live do Conectados em Cristo. Esse aqui é o nosso momento jovem, é o nosso momento adolescente. É o nosso momento que, como adolescentes, como jovens, nós adoramos ao Senhor para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Que como essa canção falou que você estava ouvindo aí, que haja um avivamento em nós, que haja um avivamento começando em nós, começando nos adolescentes, começando nos jovens, mas que haja um avivamento. Nós acreditamos em jovens cheios do Espírito Santo, nós acreditamos em adolescentes cheios do Espírito Santo, para a honra e glória do nosso Deus. E nessa noite é uma noite muito especial. Nós temos aqui um irmão, um brother, Benjamin, da Igreja Batista da Primavera, que aceitou o nosso convite, vai trazer uma palavra para nós. Então eu peço já, crie expectativas no Senhor nessa noite, que nada distraia o seu coração, que nada venha tirar a sua atenção desse lugar, em nome de Jesus. E eu quero orar por você essa noite, para que o Senhor tenha liberdade nesse lugar. Nós estamos num lugar de adoração ao Senhor. Nós falamos muito que nós fazemos lives, mas que isso não seja mais uma atividade, que esse momento seja um canal de bênção, onde a tua palavra ela é pregada para manifestar o amor de Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar, coloque a mão no seu coração onde você está, vamos clamar ao Senhor nessa hora. Senhor meu Deus e meu Pai, nessa hora nós declaramos, Senhor, que Tu és o nosso Deus, que não existe outro como Tu. Só Tu, Papai, é digno de receber toda honra, toda glória, toda adoração, Papai. Vem, Senhor, vem sobre nós nessa hora. Nos enche, Pai, com Teu doce e precioso Espírito Santo. Gera em nós, Pai, avivamento. Um avivamento só vai ser gerado em nós a partir de um relacionamento com o Teu doce Espírito Santo, Pai. Então gera, Deus, avivamento em nós. Que o nosso coração possa ser apaixonado, Senhor, pela Tua presença. Mais apaixonado do que o ouro, mais apaixonado do que a prata. Que o nosso coração anseie, Senhor, em nome de Jesus, mais do Senhor, mais da Tua presença, mais do Teu doce Espírito Santo. Então eu declaro, Senhor, que Tu és adorado nesse lugar. E nós queremos, Pai, nessa noite, lançar adoração ao Senhor, declarar que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Pai, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, já vão apertando aí nessa asa delta e vai compartilhando com seus amigos, tá bom? Que o Senhor fale com você nessa noite, que o Senhor use o meu irmão Benjamin. Quero chamar aqui ele. Vem cá, meu irmão Benjamin, da Igreja Batista da Primavera. Eu agradeço a Deus pela sua vida, eu agradeço a Deus pela sua disponibilidade, e que o Senhor te use nessa hora, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Antes de tudo, eu venho aqui agradecer ao convite do meu irmão Robson e toda a Igreja Batista Alvorada. Fico feliz de estarmos aqui com mais essa live, para que assim a gente possa mais falar da palavra de Deus, porque é muito bom, meus irmãos, conhecer da palavra de Deus, é muito bom viver a palavra de Deus. Então, nós temos esse privilégio, e nós temos que agradecer a Deus por ter esse privilégio, meus irmãos. Eu venho agradecer a todos os jovens e adolescentes que estão presentes na nossa live, que aqui seja unicamente para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu vou iniciar com a oração. Oremos, Senhor. Senhor nosso Deus, ó Pai, na Tua presença, ó Deus, eu venho colocar, Senhor, cada vida, Senhor, que está agora, Senhor, através dessa live, Senhor, assistindo, Senhor. Que aqui, Senhor, através da palavra que foi ministrada, Senhor, que Tu colocaste, Senhor, no meu coração, Senhor, para eu estar trazendo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, me use, Senhor, para que a Tua palavra seja propagada, Deus. Ó Deus, não sou merecedor de nada, mas sim, Senhor Deus, Tu é merecedor de tudo, ó Pai. Que, Senhor Deus,
através do meu ser, do meu falar, do meu andar, eu possa, Senhor, te alegrar, ó Pai. Ó Deus, agradeço por tudo que tem feito em minha vida. Agradeço, Senhor, pelo ministério Alvorada, ministério Primavera, ó Deus. Põe, Senhor, a tua mão sobre esses ministérios, Senhor. E sabemos, Senhor, que nesses ministérios, Senhor, estão os teus servos, ó Deus. Nos usa como tu queres, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de eu iniciar, eu vou estar fazendo uma pergunta, mas não precisa vocês responderem. Isso é algo que eu vou me perguntar, você vai se perguntar. Que tipo de jovem você tem sido na seara do Senhor? Eu vou estar trazendo aqui um livro da Bíblia de um jovem que foi orientado por Paulo. As Escrituras informam que ele era um jovem a qual havia recebido a pregação de Paulo, e ali, a partir dali, ele foi enganjado a seguir um ministério. Eu estou falando da pessoa de Timóteo. Eu vou falar aqui um pouco. Timóteo era um jovem líder da igreja primitiva. Ele era filho de grego. O pai de Timóteo era grego, porém a mãe, Eunice, e sua avó Loide eram judias. Timóteo, ele já era um rapaz que já se mostrava bem conhecedor da palavra. Porém, Timóteo ainda era um pouco orientado por Paulo, por conta de que Paulo via as necessidades que ainda Timóteo tinha, via que ele podia crescer, e Paulo, através das duas cartas, ele vai estar designando Timóteo ao certo. Para hoje, eu trouxe o texto, a gente vai se basear na primeira carta de Paulo, porém, a gente vai fazer um gancho em alguns textos também. E a gente pode pegar a vida do jovem Timóteo e trazer para nós. Timóteo era um jovem como a gente, que ainda estava vivendo a sua vida, ainda tinha muita coisa para aprender. E Timóteo, ainda jovem, ele foi escolhido por Deus para atuar no ministério do Senhor. E por conta disso, Paulo se importava muito com Timóteo, porque sabia que Timóteo tinha uma importância para levar a palavra do Senhor. Meu irmão, eu peço que você abra sua Bíblia em 2 Timóteo. A gente vai ler o capítulo 1. Eu falei que nós vamos trabalhar mais a primeira carta, né, de Timóteo, porém nós vamos fazer esse gancho. Nós vamos iniciar primeiro na segunda carta de Timóteo. Olha só como Paulo se expressa a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo. A Timóteo, meu amado filho, graças, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas
para me encher de gozo, trazendo memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loite, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Vamos ler até aqui. Aqui, irmãos, a gente já pode observar que Timóteo, Paulo observou que Timóteo, ele poderia produzir frutos. Timóteo era conhecedor. Aqui mostra no texto que... Aqui mostra do texto que Paulo fala, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Aqui mostra que Timóteo já havia derramado lágrimas ao ouvir Paulo falar. E Paulo, ali, através de ver esse ato, ele se comoveu. E aí Paulo percebeu que Timóteo, ele tinha um potencial. Mesmo ainda sendo jovem, Timóteo tinha um potencial para levar a palavra de Deus. E aí Paulo passa a orientar Timóteo no caminho ao certo que Timóteo tem que andar. Porque se a gente observar, quando Paulo fala, porque Deus não deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação, Paulo está exortando Timóteo a fazer o que tem que ser feito, levar a palavra, sem medo, sem vergonha. A gente não deve se envergonhar do Evangelho de Deus. Isso é o nosso trabalho. Se não fazemos isso, somos iguais aos que não servem a Deus. Então, nós temos que fazer diferente. Não foi dado espírito de temor, de medo para a gente. Mas a palavra de Deus fala, foi dado o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, meu irmão, logo abaixo vem dizendo, não envergonheis o testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. A gente não pode se envergonhar do Evangelho. A gente tem que pregar o Evangelho dentro e fora de tempo, meus irmãos. E essa é algo que eu trago para os jovens, porque nós, jovens e adolescentes, a gente ainda passa por um processo até chegar à fase adulta. Então, muitas das experiências nós ainda vamos viver, experiências que nossos pais já viveram, já sabem, certo? É algo que nós ainda vamos viver. Então, nós como jovens também, nós temos o nosso trabalho, nós podemos fazer diferente. Nós podemos ser jovens que levam a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, o que eu quero trazer para vocês, não se envergonhe de falar do Evangelho de Deus, não se envergonhe de levar a palavra de Deus, não se envergonhe de mostrar que você é um jovem diferente, que você adora a Deus, que você segue os preceitos do Senhor. Muitos vão te chamar de louco, vão te dizer que tu é diferentão, é muito diferente, ele é esquisito. Mas, meu irmão, é para ser desse jeito mesmo, esquisito. Porque o que para o mundo eles acham que é o certo, é o errado. Então, realmente isso vai acontecer. Muitos vão achar que nós somos esquisitos, que nós somos diferentes. Mas isso é desse jeito. A palavra de Deus mostra que nós não devemos nos envergonhar do que somos. Vamos agora voltar na primeira carta de Timóteo. Eu peço que você abra a sua Bíblia.
E a gente agora vai trabalhar a primeira carta de Timóteo, a gente vai passar texto a texto. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, olha só, novamente Paulo volta a se pronunciar a respeito de Timóteo como sendo filho querido, filho que Paulo não teve. Mas Paulo tinha um carisma tão grande por Timóteo que ele tinha Timóteo como filho. E ele sabia que Timóteo tinha condição de produzir frutos, de continuar o trabalho, que outra hora Paulo sabia que a hora dele chegaria. Então ele se importava em quem Timóteo iria ser, o que Timóteo iria produzir, o que Timóteo iria influenciar através do seu ministério, através de suas palavras. Então Paulo fala a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Como te roguei quando parti para Macedônia que ficasse em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outras doutrinas. Aqui Paulo já dizia para Timóteo o cuidado que ele deveria ter com a questão de falsas doutrinas, coisas que iriam afastar aquele povo que era sedento da verdade, que Paulo ficasse muito atento para que isso não viesse a acontecer, que essas pessoas fossem contaminadas por falsos testemunhos, por falsas doutrinas vãs, que não levavam a palavra, não levavam a Jesus Cristo. Não era expressa a palavra de Deus. Falsas doutrinas criadas por homens humanistas, que não levavam em primeiro lugar a Jesus. Porque a nossa missão, irmãos, não é agradar ao nosso ser, não é agradar meu irmão. Se eu estou fazendo, é claro que eu não vou chegar aqui para o Robson, Robson, vamos deixar de ser amigo, porque eu não posso agradar meu amigo, não. Não é isso. É colocar Jesus Cristo em primeiro lugar, acima de tudo. É claro que é importante, você tem que ter comunhão com seu irmão. Sim, mas é outro contexto. Não estou dizendo que você vá se isolar. Não, nós estamos no mundo, mas não somos dele. Devemos fazer diferente. Ou seja, Jesus é suficientemente. A gente não precisa de mais nada além de Jesus. Então, a presença de Jesus é suficiente para nós. Então, eu tenho que dar todo louvor, toda honra e toda glória a Jesus. Não colocar minhas vontades, minhas necessidades na frente. Paulo ainda diz mais, não se dê a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificam a Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. E novamente Paulo volta a se expressar a respeito das ciências vãs, das coisas que criam situações que não te levam a Jesus Cristo. Mas sim, Paulo se importava com que Timóteo se voltasse para o verdadeiro evangelho, para o evangelho de Cristo. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isso que a lei não é feita para o justo,
mas para os injustos e obstinados, e pecadores, para os profanos, irreligiosos e para os parricidas e matricidas e para os homicidas. Ou seja, a gente vai fazer um comparativo aqui. A lei serve para o que é certo, para quem está certo. Ela vai punir quem está certo. As nossas leis. Sabemos que muitos usam da lei, das nossas leis aqui no Brasil para fazer coisas erradas. Mas isso é a pessoa em si. Mas a lei foi criada unicamente para punir, para dizer que algo é errado. Então Paulo diz aqui, ele está simplesmente dizendo que a lei foi feita para os que são errados. Ela não condena os que estão certos. Para os devassos, para os sodomitas, para os que roubam, para os mentirosos, para os perjuros e para os que são contrários à sã doutrina. Ou seja, tudo que é contrário à palavra de Deus, tudo que é contrário ao certo, tudo que é contrário às Escrituras é condenado. Não tem meio termo. É condenado. Se não é algo que provém do Espírito Santo de Deus, que não é algo que produz frutos, é condenado. Conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado quem me confiado e dou graças que me tem conformado a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me ter por fiel, pondo-me no ministério. Aqui Paulo agradece, mesmo passando por todas as dificuldades, Paulo agradece porque ele ali está fazendo o trabalho que foi lhe designado. Que através de Jesus, Paulo recebeu essa missão. Paulo que outra hora era perseguidor daqueles que seguiam a Jesus Cristo, ver que ali houve uma transformação, uma mudança de vida, é algo que só Jesus mesmo pode fazer. Uma pessoa que perseguia cristãos. E aí, Paulo passa por uma mudança de Saulo para Paulo. E ali Paulo, ele começa a pregar a palavra de Deus incessantemente. Se a gente lê o livro de Atos, irmãos, a gente vai ver por algumas coisas que Paulo passou, mas mesmo assim não foi motivo para desanimar. Paulo não se desanimava. Quanto mais ele passava por necessidade, mais ele continuava. E era isso que fazia com que ele se voltasse para Timóteo e visse que Timóteo, ele podia ir além. A preocupação de Paulo com Timóteo era de Timóteo esfriar. A palavra de Deus não fala logo após as cartas se Timóteo continuou perseverante na fé, no ministério. Também não fala se sim, se não. Mas Paulo ficou incessantemente incomodando Timóteo, porque sabia que Timóteo precisava daquele empurrão. Porque Timóteo era meio constrangido, era meio envergonhado em pregar a palavra. Timóteo era conhecedor da palavra, mas Timóteo era tipo aquela pessoa que tinha vergonha de falar. E aí Paulo vai começar a incomodar Timóteo a respeito disso. Se a gente pegar o texto que está escrito em Timóteo, 1 Timóteo 4, do 1 ao 5, a gente vai ver o que Paulo fala a Timóteo. Assim fala.
Mas o Espírito expressantemente diz nos últimos tempos: apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça. Porque todas as criaturas de Deus é boa e não há que rejeitar, sendo recebidas com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pelas orações são santas. Pondo estas coisas, o irmão será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras de fé e de boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e das velhas, e excita a ti mesmo com piedade. Aqui novamente Paulo volta a dizer para Timóteo não se contaminar com as coisas erradas. Novamente Paulo volta a dizer para Timóteo, cuidado com o que tu ouve, cuidado com o que pregam, cuidado para não cair nessas falsas doutrinas e também começar a falar o que é errado. Antes somente prega a palavra de Deus, simplesmente isso, nada além. Se a gente pegar o texto de Timóteo, as cartas de Timóteo, é como se fosse uma receita que Paulo faz a Timóteo. É como se ele estivesse montando todo o plano em que Timóteo tem que seguir. Paulo fala a respeito de como Timóteo tem que proceder no ministério. Paulo fala como Timóteo tem que tratar os mais velhos, como ele deve pregar aqueles que não conhecem, como ele tem que agir aos falsos profetas, como Timóteo tem que agir o seu próprio ser, o cuidado com o que falar. Tudo isso Paulo vai expressar, vai falar a Timóteo, porque a gente sabe que Paulo já era chegado, já estava próximo à caminhada de Paulo. E Paulo, ele se preocupava em como Timóteo ia continuar, como Timóteo ia proceder, se ele continuaria no Evangelho. Portanto, Paulo fica incomodando Timóteo. Do versículo 18 ao 20, de 1 Timóteo 1, ele fala: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas boa milícia. Conserva a fé e boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Erneu e Alexandre, os quais entregue a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Ou seja, que Paulo já diz: olha, não te compara com esses fizeram errado, faz o que é certo, ou sempre designando Timóteo para o caminho certo. Se a gente também voltar na primeira carta de Timóteo, continuar na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, do 6 a 1, Paulo tem uma mensagem também aí para Timóteo. Propondo essas coisas aos irmãos, vamos ler desde o início. Mas o Espírito expressantemente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência,
Nós já lemos esse texto, mas vamos continuar. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ou seja, aqui já disse para Timóteo, segue dessa forma como eu estou te dizendo. Segue no caminho certo. Segue a doutrina com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Excita-te mesmo em piedade. Ou seja, aqui ele diz, Timóteo, faz o certo. Porque assim, Timóteo, tu fazendo certo, tu salvarás não somente a ti. Mais na frente o texto fala, não salvarás somente a ti, mas também aqueles que ouvem. Ou seja, meu irmão, é muito importante a gente pregar a palavra de Deus. A nossa missão é falar de Deus, expressar o amor de Deus. Se a gente não faz isso, meu irmão, nós estamos pecando. Essa foi a única missão que foi dada para a gente. E eu ainda digo que é a missão mais fácil. Sabe por quê? Existem alguns processos que o ser humano que não conhece a Deus, ele passa. Existem uns processos de conversão. O nosso trabalho é o mais fácil, que é levar a palavra. O trabalho mais difícil é do Espírito Santo de Deus, que é ficar lá, na porta, incomodando, para aquela pessoa aceitar Jesus. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Nosso trabalho é o mais fácil, é pregar a palavra de Deus. E se a gente faz isso desleixado, qual a importância de estarmos aqui? Se a gente não tem a capacidade ou não se volta para falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus, falar das mudanças que Ele fez em nossa vida, se a gente não se interessa por fazer isso, a gente não é convertido. Porque o Evangelho de Jesus transforma. Esse Evangelho que habita em mim, que habita em ti. Então, esse Evangelho, ele transforma e ele é eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz e transformadora. Se eu me alimento da palavra, eu produzo frutos. Eu vou influenciar pessoas ao certo. Eu vou ter como falar da palavra de Deus. Eu vou ter como mostrar que o que Deus pode fazer, o que Deus tem feito de diferente na minha vida, através dos meus atos. Então, irmãos, o que eu deixo para vocês é essa mensagem. Não se envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo. Não seja desleixado no Evangelho de Jesus Cristo, no trabalho que Jesus Cristo deixou para nós. Não deixe de pregar em nenhuma situação. Aquela ali é a chance que você tem. Eu fico imaginando assim, às vezes quando a gente perde a chance de falar da palavra de Deus e a gente, não sei se vocês já passaram por isso, mas já aconteceu comigo e que eu me arrependi, que eu tive a chance de falar da palavra de Deus e eu não falei, e aí eu fiquei depois pensando, meu Deus, e se acontecer alguma coisa com aquela pessoa? Eu não tive a chance de falar. Graças a Deus não aconteceu nada, mas pode acontecer isso, irmão. Às vezes você perde a chance bem aqui de falar da palavra de Deus para uma pessoa que está passando por uma necessidade tão grande, e aí pode vir acontecer alguma coisa ali mais na frente, algum problema com ela, que
você não possa ter mais a chance de pregar para aquela pessoa. E outra coisa, irmãos, você deve pregar a palavra e também ajudar o seu irmão que passa por necessidade. Eu quero fazer uma pequena associação do que Paulo falava a Timóteo, a importância da ministração da palavra, a importância de levar o ministério à frente. Se a gente ler no capítulo 9 da primeira carta de Coríntios, eu vou abrir aqui no computador mesmo, que é mais rápido. A gente vai ver Paulo falando algumas palavras que são de suma importância para o nosso entendimento. E aí você vai ver que é tão importante levar a palavra de Deus. Em 1 Coríntios 9, do versículo 16 e 17, diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposto essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Irmãos, é uma obrigação levar o Evangelho. Mas por ser uma obrigação, não quer dizer que você vai fazer de qualquer jeito. Sou obrigado, eu não quero fazer. Então, se você for fazer desleixado, não faça, porque é uma obrigação, mas Deus quer que você faça de coração. No verso 17 diz: e por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio. Olha só o que Paulo fala bem aqui. Então, já diz logo que você não pode fazer de qualquer jeito. Mas se de má vontade, apenas uma dispersão me é confiada. Ou seja, é uma obrigação. A gente tem que pregar a palavra de Deus. E para finalizar, irmãos, eu vou deixar alguns textos aqui para vocês. Que se encontra em Salmos 33:12. É uma parte desse salmo eu acho muito linda. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo a qual escolheu para a sua herança. Bem-aventurado, irmãos, é o nosso Brasil, que é do Senhor Jesus. Bem-aventurada essa nação que adora o Senhor Jesus. E agora uma mensagem para os adolescentes e jovens, que está lá na carta de 1 João 2,14. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceis aquele que é desde o princípio, e vos escrevis, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Meu irmão, nós jovens temos força, nós adolescentes e jovens, nós temos força, nós temos a nossa missão no trabalho, na seara. A gente não pode desviar desse caminho. Nós fomos chamados, nós fomos escolhidos para levar a palavra de Deus. Agora a gente vai estar. Eu agradeço aqui por ter trazido essa mensagem. Espero que tenha chegado em corações, que através de mim, eu como instrumento somente, através do meu ser, outras pessoas puderam ouvir dessa palavra e que o Espírito Santo venha habitar. Vamos estar fazendo oração. Senhor nosso Deus, ó Pai, na Tua presença, ó Deus,
Eu te agradeço, Senhor, por esse momento, Senhor. Senhor, eu te peço, ó Pai, vai de conta, Senhor, a cada coração sedento, ó Deus. Senhor, incomoda, Pai. Senhor, que essas pessoas, Senhor, possam, Senhor, se distanciar do que é errado, Senhor, e se voltar para o que é certo, ó Pai. Ó Deus, eu venho te pedir, Senhor, faça a transformação em nosso ser, ó Deus. Ó Deus, que a cada dia a gente possa ser, Senhor, melhor, Senhor, mais e mais, Senhor, no trabalho que a gente tem nos designado, ó Deus. Que assim, Senhor, como barro, Senhor, a gente como vaso, Senhor, Tu como oleiro, Senhor, nos transforma, Senhor, nos molda, Senhor, como Tu quer, Deus. Que a gente seja vaso de bênção, ó Deus. Que através do nosso ser, Senhor, dos nossos atos, Senhor, outras pessoas, Senhor, sejam impactadas. Amém, Jesus. Ó Deus, eu venho te dizer, ó Pai, que todo o nosso ser, Senhor, nossa boca, nossas mãos, todo o nosso ser, Senhor, seja para o Teu louvor e Tua honra, Senhor. Nos dispusemos, Senhor Deus, para levar a Tua palavra, Deus. Somos, Senhor, instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Nos usa, Senhor, como Tu queres, ó Pai. Mas para nada, Senhor, estamos aqui, Senhor, senão para Te servir, ó Deus. E, Senhor, que o Teu nome cresça, Senhor. E que, Senhor, eu diminua, Senhor, para que assim, Senhor, pessoas, mais e mais pessoas, Senhor, possam ver, Senhor, da Tua palavra, Senhor, possam ouvir, Senhor, possam conhecer, Senhor, do Teu amor transformador, Pai. Ó Deus, eu Te agradeço, Senhor, pela Igreja Batista Alvorada, ó Deus. Põe Tua mão, Senhor, sobre os Teus servos, Senhor, os ministros da palavra, ó Deus. E, Senhor Deus, esteja, Senhor, fazendo avivamento, Senhor. As pessoas, Senhor, que estão aí afora, Senhor, que não têm, Senhor, um propósito, ó Deus. Ó Deus, eu venho te pedir também, Senhor, por cada missionário, Senhor, que está aí afora, Senhor, passando por necessidade, levando a Tua palavra, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que a Tua palavra mesmo diz, Senhor, que a gente passaríamos por aflição, Senhor. E aí, Senhor, a gente sabe, Senhor, que tem missionários aí, Senhor, afora, em alguns países, Senhor, que são proibidos, Senhor, de pregar a palavra, Deus. Mas nem por isso, Senhor, eles estão, Senhor, deixando o ministério de lado, estão deixando de pregar a palavra. Ainda, Senhor, que passando por necessidade, por dificuldade, por perigo, ó Deus, mas eles sabem, Senhor, que o galardão maior deles, Senhor, é do céu, Senhor, não é aqui na terra. Nós sabemos disso, ó Deus, que o nosso galardão é nos céus, Senhor. Ó Deus, eu venho também te pedir, Senhor, pelo Ministério Primavera, Senhor, põe a Tua mão sobre todo o ministério, esteja nos usando, Senhor, como Tu queres, ó Pai. Te agradeço por tudo, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, boa noite. Eu fui muito abençoado com essa palavra do meu irmão Benjamin. E eu creio que você também foi abençoado. Sabe, não há nada mais precioso do que levar a palavra do Senhor. E nós fomos chamados para isso, para levar essa palavra. Mas não de qualquer jeito, como o Benjamin falou. Com um coração cheio de amor. Primeiro por Deus, segundo pelas pessoas. Amém? Tem um pessoal da Igreja Batista da Primavera que está nos assistindo aqui. Inclusive teu pai está aí também na live. Manda aí um abraço, um alô para a tua galera aí. E aí, gente da Igreja Primavera, tudo bem? A graça e a paz esteja com vocês. Muito feliz com a presença de vocês na live. Agradeço minha mãe e meu pai que estão também na live. Acho que meu irmão também entrou. Não estou lembrado, mas acho que ele entrou. Também fico muito feliz pelo convite aqui que o irmão Robson me convidou. Eu fico muito feliz com
com esses convites, porque é uma chance a mais da gente levar a palavra de Deus. A gente tem que trabalhar incessantemente, meus irmãos. E aí eu espero que através do que Deus colocou no meu coração hoje, possa ter lhe ajudado, ter lhe orientado. E vamos trabalhar na missão que Jesus nos deixou. Amém. Glória a Deus pela vida do meu irmão Benjamin. Glória a Deus porque a sua palavra foi pregada. E nós queremos orar encerrando esse tempo. Próximo sábado, às 8 horas, nós vamos receber o nosso irmão André Lopes, da Igreja Batista Ebenezer. Nós vamos bater um papo sobre dependência química. Então é importante que você esteja também assistindo, até para a gente aprender sobre esse assunto, aprender a lidar com os adolescentes e aprender a lidar com os jovens. Amém? Próximo sábado, você que é da Primavera, você também da Alvorada, todo mundo está convidado, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Então vamos orar, porque toda glória é do Senhor Jesus. Amém. Espírito Santo de Deus, Pai amado, Pai precioso, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, pela vida do meu irmão Benjamin. Glória a Deus, Pai, pela vida dele. Glória a Deus, porque a Tua palavra foi pregada essa noite. Que essa palavra, Senhor, encontre, Pai, um lugar no coração de quem estava assistindo, no coração de quem estava ouvindo, Senhor. Nós vamos realmente, Pai, ser despertados, ser avivados, Pai, a levar a Tua palavra, a pregar a Tua palavra e, acima de tudo, Senhor, a viver a Tua palavra, Senhor. Gera no nosso coração, Pai, avivamento. Gera no nosso coração avivamento. Nós queremos ser avivados e levar a Tua palavra, Senhor, para outras pessoas, para outros jovens, para outros adolescentes, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, Pai, de gratidão, porque o Senhor é bom, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Nós não merecemos nada do que o Senhor faz, mas a Tua graça, o Teu amor por nós é maravilhoso. O Teu amor por nós é maravilhoso, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, boa noite. Sintam-se abraçados pelo Espírito Santo nessa hora, em nome de Jesus. Amém.